Reage, mulher! Bem-vinda ao Sabiamente Conectadas. Se você não é inscrita aqui no canal, então aproveita, se inscreve, porque assim todas as vezes que tiver um vídeo novo, um short novo, você vai ficar sabendo. O vídeo de hoje é sobre reagir. Vamos reagir, mulher. Vamos reagir da melhor forma possível. E para reagir, eu separei aqui 3 versículos para nós conversarmos. 3 versículos que tratam de 3 áreas da nossa vida. Vamos lá? 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Diz assim: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Ei, lança sobre Jesus, sobre Deus, em oração, todos os motivos da tua ansiedade. Todas as razões para que você tenha tido distúrbios alimentares. Lança sobre Deus, em oração, todos os motivos que tiram o teu sono. Todos os motivos que te perturbam ao longo do dia, que fazem com que você, escondidinha, chore sem que ninguém perceba. Mas Jesus percebe o teu choro, sabe bem como você está hoje. Outro dia, eu estava um pouco ansiosa, pensativa. Para você que não sabe, vai saber agora, eu não faço apenas os vídeos aqui no canal. Eu também estudo para concurso, né? E nessa vida de estudar para concurso, muitas vezes a ansiedade bate, a tristeza bate, principalmente quando você fica por poucas questões em algum concurso. E aí eu estava outro dia aqui estudando e fiquei triste, assim, do nada. Não sei se com você é assim. Parei, fiquei pensativa. E o que veio à minha mente foi exatamente esse versículo que eu li para você. E depois disso eu fiquei, meu Deus, eu preciso respirar. Olha só, eu preciso respirar com calma, me acalmar, trazer à minha memória algo bom. E aí eu peguei um flashcard que eu tenho aqui. O que é flashcard? Esses papeizinhos assim, ó, pequenininho para fazer uma mensagem, para escrever algum resumo rápido de alguma questão, de algum assunto. Enfim, peguei um flashcard e fiz isso aqui. Vou aproximar da câmera para você poder ver. Respira, expira, pense em algo muito bom, de novo. E publiquei lá no meu Instagram, no story do meu Instagram. Se você não me segue no Instagram, já aproveita para me seguir. Lá no Instagram, abrindo parênteses aqui, toda segunda-feira eu publico uma palavra para abençoar quem me segue lá. Para abençoar o dia, para abençoar a semana. Fechando parênteses. E aí eu escrevi isso aqui e guardei e publiquei. E uma prima querida falou comigo, nossa, me envia, é sobre isso, como é importante. Né, Adriana? Um beijo para você, fique com Deus. Então, gente, respira, expira, pense em algo muito bom. Respira, expira e pense em algo muito bom. Pega essa sua ansiedade, os motivos da sua ansiedade, aquilo que tira o teu sono, aquilo que te agonia, e fala com Deus, apresenta para Ele. Busca em Deus a resolução daquilo que você não sabe como resolver. Eu tenho certeza que se você der o ponto de partida de todos os dias, ter um momento de oração, de ler a palavra, de pedir ao Senhor, Senhor, fala comigo através da sua palavra, Ele vai falar, Ele vai te dar direção, Ele vai acalmar a tua alma, o teu coração. Próximo versículo que eu quero ler para você, que está dentro do que eu quero falar com você hoje, que é sobre reagir.
Provérbios 24, versículo 3, que diz assim: com sabedoria se constrói a casa, e com discernimento se consolida. Pelo conhecimento, os seus cômodos se enchem do que é precioso e agradável. Se está te faltando sabedoria para construir a sua casa, e quando eu falo casa, remete-se à família, pense na sua família. Se está faltando sabedoria na sua casa, no meio da sua família, peça a Deus, porque Ele vai te dar sabedoria. A palavra de Deus nos ensina isso, que se nós pedirmos sabedoria, o Senhor nos dará. Nos dará para administrar qualquer situação e qualquer lugar. Então, se está faltando, peça. E se você já tem uma boa sabedoria dentro da sua casa, continue pedindo. Por que continuar pedindo se eu já tenho? Porque coisa boa nunca é ruim. Sabedoria nunca é ruim. Sabedoria para lidar com as pessoas de diversas... lidar com pessoas diferentes, com situações diferentes, em lugares diferentes. É sempre muito bom. Sabedoria para dentro de casa, porque é isso que o versículo diz, que com sabedoria se constrói a casa. Você vai construir a sua casa, o seu convívio familiar, você vai construir o seu relacionamento com o seu esposo, com os seus filhos, é com sabedoria. É com sabedoria que você vai construir. É com sabedoria que você vai poder lidar com as situações do dia a dia. E ainda diz assim, e com discernimento se consolida. A sabedoria constrói, a sabedoria é a base, é o sustento, e o discernimento consolida. Quem pode te dar discernimento e sabedoria diante das situações adversas? Ou mesmo diante das situações corriqueiras do dia a dia? Deus pode te dar. Então, portanto, peça sabedoria. Porque muitas vezes, dentro da nossa casa, é onde a gente está muito mais à vontade, a gente acaba relaxando no cuidado com as palavras, no cuidado até mesmo com a aparência. Então não relaxe. Reaja no sentido de, Senhor, me ajude a construir com sabedoria e a consolidar com discernimento a minha casa. Ok? Vamos para o próximo versículo? Lá no livro de Mateus, capítulo 14, versículo 23, diz assim: tendo despedido a multidão, subiu ao monte para orar. Sabe quem se despediu da multidão? Jesus. Se despediu de todos e foi para um canto orar. Jesus sempre fazia isso. Quando você for ler os evangelhos, você vai perceber que todas as vezes, em algum versículo ou outro, sempre tem, e que Jesus saiu para orar, que Jesus se recolheu para orar, subiu ao monte para orar. Olha a importância, olha Jesus nos ensinando que a gente precisa ter um momento só nosso, só você e Deus, só você e sua Bíblia. Em um momento em que você vai falar com Ele, em que você vai agradecer, em que você vai adorá-lo, em que você vai glorificá-lo, em que você vai também pedir socorro, pedir ajuda, pedir misericórdia da sua vida, da sua casa, de algum amigo, de algum familiar, da sua nação, do seu estado. Enfim, temos que ter momentos de oração, momentos de intimidade, de relacionamento com Deus. E tudo isso para quê? Para que ter momento? Para que ter esse momento com Deus? Para que ter esse momento de oração? Para que quando a ansiedade bater, você poder saber o que fazer. Para quando a situação ruim dentro de casa acontecer, você também saber o que fazer.
Para quando alguma situação ruim lá no teu trabalho acontecer, você também ter discernimento e sabedoria de saber como se portar, de saber o que falar, o que não falar. Olha, mulheres que me seguem aqui no meu canal, você que chegou recentemente, saiba, aqui, quando eu digo sabiamente conectada, é sabiamente conectada com a palavra de Deus, com autoconhecimento e com desenvolvimento pessoal. E tenha certeza disso, que a palavra de Deus, que conhecer a palavra de Deus é desenvolvimento pessoal. Tenha certeza disso. Tenha certeza que quando você se autoconhece, você percebe cada vez mais o quanto você precisa de Deus. Você percebe cada vez mais o quanto você precisa se debruçar, estudar a palavra de Deus, buscar a presença dele. Bem, o vídeo de hoje foi sobre reagir, mas antes de terminar, eu quero ler para você uma frase de Billy Graham que talvez você já deve ter visto em alguma rede, em alguma conta por aí. Diz assim, abre aspas, o sol é para todos, mas a sombra do Onipotente é só para quem decidiu entrar no esconderijo do Altíssimo. Fecha aspas. O sol é para todos, mas a sombra do Onipotente, do Deus vivo, do Deus eterno, daquele que te conhece profundamente, que conhece o teu futuro, que sabe o que vai dar certo ou errado na tua vida, que sabe o que as pessoas falam ao teu respeito de bom ou de ruim, que sabe quem são de verdade os teus amigos. É só para quem decidiu, a sombra do Onipotente é só para quem decidiu entrar no esconderijo do Altíssimo. Esconderijo do Altíssimo. Quando você faz como Jesus, aqui em Mateus capítulo 14, 23, que subiu ao monte e foi orar, quando você vai orar, você está no esconderijo do Altíssimo. Você está com Ele, buscando a Ele. E tenha certeza que se você, mulher, passar a reagir contra a sua ansiedade, lançando qualquer ansiedade sobre Deus, se você passar a reagir buscando sabedoria em Deus para construir a sua casa, se você passar a reagir orando, intercedendo, agradecendo, glorificando a Deus, buscando a presença dele, se você reagir dessas maneiras, conforme eu te falei aqui nesse vídeo, os problemas não vão sumir, disso você pode ter certeza. Porque Jesus nos disse que nós teríamos aflições nesse mundo, mas também nos disse para ter bom ânimo. Mas você vai saber reagir melhor. Você vai reagir de maneira adequada, você vai reagir de maneira sábia. Porque é assim que nós devemos reagir às situações da vida, aos problemas da vida, às angústias. É assim que nós devemos reagir quando algum problema em casa surge ou no trabalho. É assim que nós devemos reagir. Reagir solidificadas, embasadas, cobertas pela palavra de Deus, buscando a presença dele em nossas vidas. O vídeo de hoje foi sobre reagir. Eu espero que você tenha gostado. Eu espero que você deixe um comentário. Eu espero que você compartilhe esse vídeo. Eu espero que esse vídeo de hoje tenha abençoado, tenha falado ao teu coração. Eu desejo que esse canal te abençoe. Em nome de Jesus. Que a palavra de Deus transforme a tua mentalidade. Porque se a tua mentalidade for transformada pela palavra de Deus, vai ser visível. Vai ser visível nas tuas decisões, vai ser visível no teu comportamento, vai ser visível. Jesus será visível na sua vida. Que Deus te abençoe e que tudo te vá muito bem. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Tchau, tchau, tchau.